Oi, bem-vindo ao Adolescente. Hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E muito bem, hoje a gente continua então a história do livro de Esther, capítulos 1 ao capítulo 4, e a gente relembra que o rei estava sob efeito de álcool depois de 187 dias de festa, né? E bebida aqui, comida à vontade, etc. E aí o rei ficou com a cabeça quente porque a rainha disse não ao seu convite. Na verdade, a sua ordem, porque ele mandou trazer a rainha Vasti para se apresentar diante daqueles homens. E aí ela diz não, ele resolve pedir conselho então para os 7 regentes, diz a Bíblia, os seus 7 sábios, que eram os homens versados nas leis, diríamos os 7 advogados do rei, né, consultando ali. E ele, então, de repente, tem desses homens não só uma alternativa do que estava na lei, mas eles resolveram criar uma nova lei. Então, fizeram um decreto. E ali eles analisaram que seria importante, então, o rei fazer um decreto que determinasse que a rainha seria expulsa do reino, ela perderia a coroa. E eles ainda usaram uma colocação, né? Fizeram uma colocação de que isso deveria servir como exemplo para que as outras mulheres não viessem a desrespeitar os seus maridos, né? Porque seria exemplo. E aí você olha assim, e agora, né? Realmente é difícil essa situação, porque talvez Vasti tivesse sido coerente com a sua consciência, ou não, a gente não conhece Vasti, o que foi deixado é só isso, né? Às vezes ela quis enfrentar mesmo, falou não vou e acabou. Sabe que as pessoas que levantam o nariz e falam você não manda em mim? A gente não sabe, não dá para defender a bandeira de Vasti, né, sem saber de fato, entendeu? Então assim, não sabemos. Uma coisa nós sabemos, que quando os conselheiros falaram com o rei, falou assim, olha, tire ela do reino e dê o lugar dela a outra melhor que ela, nisso estava a mão de Deus conduzindo a história. De fato, outra melhor do que ela, para os planos, para os propósitos eternos, assumiu lá na frente, né? Então, olha só, eles falaram isso que deveria servir como exemplo. E veja bem, quando se fala de servir como exemplo, inclusive existe, né, alguns processos no STF que são chamados de repercussão geral, ou seja, você pega um exemplo, um caso concreto que está acontecendo, né, e aí desse caso você aplica este caso para todos os demais casos, quer dizer, um exemplo do que fazer em todos os processos que surgirem semelhantes a esse. Então, foi um exemplo, não é? Um procedimento feito que causou inclusive repercussão geral, no sentido da palavra, que repercutiu em todo o reino, e ali as pessoas viram que realmente Vasti foi, na visão deles, um mau exemplo, porque se o rei chamou, era para atender, era para estar lá, bêbado ou não devia desrespeitar a palavra do rei. E aqui a gente vê algumas coisas, né, gente? A gente tem que pensar muito quando nós vamos tomar uma atitude. Eu fiquei pensando, olha só, né? A rainha pode ter pensado, não, eu não vou junto desse monte de homem bêbado, né? E por uma questão de idoneidade ela não queira ter ido, vamos supor. Mas também deveria levar em conta essa questão do exemplo. Porque quando a gente toma uma atitude, às vezes a gente nem imagina, mas isso reflete fortemente as pessoas que estão ao nosso redor. Como é que você tem sido? Qual tem sido a sua influência? Pense bem antes de agir, né? Eu vejo pais que gritam e xingam, mas quando os filhos gritam do mesmo jeito e xingam, leva tapa na boca, faz um monte de coisa. Quer dizer, o filho está só refletindo o que o pai faz, que a mãe faz. E aí eu não entendo, né, essa incoerência, né? Deus precisa nos ajudar, porque na verdade nós somos, e eu acho interessante essa colocação de um teólogo, né, o pastor Alejandro Bulhon, que ele fala, nós somos um poço de incoerência. Deus precisa nos ajudar a ser mais coerentes, é dele que vem a coerência, né? Então
Então, assim, se você reprova algo, presta atenção no seu exemplo, porque às vezes você está fazendo algo que você reprova quando vê o outro fazendo. Né? Isso me fez chamar a atenção para o meu exemplo. Né? Nós somos, sim, responsáveis por aquilo que cativamos, pelas pessoas ao nosso redor. Né? Então, vamos hoje pedir a Deus que a gente o busque para que nós sejamos bons exemplos. Talvez você pense assim, não, mas ela foi um bom exemplo, ela não quis ir lá para a festa. Mas ela foi também um mau exemplo na questão de desrespeitar a lei, desrespeitar uma ordem direta, né? E não era uma ordem para ela se despir na frente das pessoas, a Bíblia não diz isso, que ela era só para comparecer, para mostrar que ela era muito bonita, entendeu? Então, são questões que a gente vai analisando, né? E aplicando para a gente. Olha lá o exemplo, hein? Que Deus nos ajude a sermos positivos exemplos, pensarmos no todo, né? Não só num aspecto, mas no todo. Às vezes a gente se foca só num aspecto e esquece o restante, sendo um bom exemplo em um aspecto e um mau no resto todo. Aí é perigoso, aí é complicado. É Deus nos avisando, preste atenção no todo, meu filho. E aqui a história diz que o rei esfriou a cabeça depois do que fez, ela foi deposta, né? Aí passou o tempo, já passou, né, o efeito do álcool, passou a irritação, passou tudo, e aí ele pensou no que fez e não adiantava mais, né, porque a lei dos medos e persas, uma vez selada, já era, não podia voltar atrás. E agora? E amanhã? A gente vai saber, com essa cabeça mais fria, qual foi então a alternativa criada em relação a algo que não poderia ser revogado mais. Você acompanha comigo, né? Estamos juntos, mas agora nós vamos orar ao nosso Deus. Eu convido você a estarmos juntos com o nosso Pai para conversarmos a respeito do que nós aprendemos com a sua palavra escrita para o nosso entendimento. Ore comigo. Bondoso Deus e bendito Pai, obrigada porque o Senhor é o nosso exemplo. E bom exemplo em todas as áreas da vida. Em todas as coisas. E o Senhor deseja que a gente seja bom exemplo na integralidade também. Ajuda. Se a gente, Pai, em algum aspecto tem sido positivo exemplo, mas em outros tem sido mau exemplo, que o Senhor possa ir moldando o nosso caráter, melhorando, para que a gente seja luz para os homens de forma mais completa, não parcial. Ampara-nos em Ti para este propósito. É o que nós te pedimos e por tudo agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fica por aqui, adolescentes, lembrando de compartilhar para outros o amor do nosso Deus. E não se esqueça nunca que juntos somos adoradores determinados para o bem. Que assim seja. Até a próxima. Tchau, tchau.